Fala galera, aqui quem fala é o Lopes. Sei que se você já pensou em investir, ou até mesmo se você investe, você já ouviu falar da ação da Petrobras, aquele dinheiro de todo mundo que foca em dividendos, às vezes valorização e até mesmo quem quer fazer concurso público para ser um petroleiro. Mas se você é investidor ou quer investir, com toda certeza você já parou para pensar o seguinte: será que eu posso viver de rendimentos de somente uma ação, talvez Petrobras? Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto é que rende 1.000, 5.000 e 10.000 investidos nessa empresa. Além disso, a gente vai utilizar a plataforma Fundamentos para mostrar para você, com base nos indicadores dessa empresa, se realmente vale a pena ter essa empresa na sua carteira de investimentos. Com o preço sobre lucro no valor aproximado de 8,30, lembrando que para esse indicador, quanto menor o valor, melhor, já que ele indica o quanto em tempo é necessário para você reaver o valor investido nessa ação, e com o ROI no valor de aproximadamente 12%, a gente tem um valor de dividend yield no valor de aproximadamente 18%, um valor de dividend yield alto, que quer dizer o quê? O valor que retorna para você investidor como dinheiro no seu bolso. Além disso, a gente tem que se atentar também a dois pontos muito importantes. O primeiro é a margem líquida, que nada mais é do que o lucro líquido da empresa, que gera em torno de 10%. E além disso, o endividamento da empresa. A gente pode observar que apesar de ser um setor em que as operações são operações muito caras e dependem de investimento, a dívida líquida da empresa ainda está controlada, principalmente porque o seu patrimônio líquido ainda é maior do que o seu valor em endividamento. Além disso, temos também a liquidez corrente, nada mais é a capacidade da empresa em honrar com suas dívidas. Nessa tabela que tem aqui ao lado, é capaz de você ver duas coisas. A primeira é o lucro líquido da empresa. É inegável que, apesar da sazonalidade em que o preço dessa ação flutua, a gente tem um recorde na distribuição de dividendos, sendo que, numa análise dos últimos 5 anos, no ano de 2022, a empresa atingiu seu maior valor pago por ação, aproximadamente R$ 6,50. Isso, comparado às suas concorrentes, é um salto inexpressível. Mas a gente não pode deixar de lado tudo que envolve a Petrobras, que é a influência política e a influência governamental. Tudo isso faz com que a empresa tenha o seu valor de mercado oscilante, mesmo em meio ao crescimento. E apesar de ela ser uma ótima pagadora de dividendo nos últimos 5 anos, a gente não consegue dizer que, se isso aconteceu no passado, continuará acontecendo no futuro. É por isso que você tem que ter muito cuidado ao pensar se realmente vale a pena ter essa ação na sua carteira. Mas digamos que você escolha essa ação. Vamos ver quanto é que rende realmente 1.000, 5.000 e 10.000 investidos, considerando um valor de dividend yield de 18,24%. Considerando essa tabela aqui ao lado, você pode ver que investindo R$ 1.000, você vai ter aproximadamente R$ 15 de retorno. Já se você passa a investir R$ 5.000 nessa ação, a gente vai ter um retorno de R$ 76. Mas se você é mais ousado e quer investir R$ 10.000 para ver quanto você poderia receber de retorno, se você tem esse dinheiro na carteira, você receberia aproximadamente R$ 150. Essa tabela mostra o potencial de renda passiva que essa ação pode te trazer. A gente não pode excluir as dependências políticas, as adversidades econômicas que a gente vive ainda hoje e, além de tudo, o risco associado a essa ação. Por isso que eu sempre digo, diversificar é a chave. Mas vamos lá, vamos montar uma tabelinha aqui sobre os pontos fortes e os pontos fracos da PTR4. Primeiro ponto forte, ela tem um alto valor em caixa. Segundo, é uma ação que paga bons dividendos. Terceiro, é uma ação que possui alta importância no setor nacional e no setor de petróleo do nosso país. E o quarto, possui uma alta lucratividade. Já os pontos que deixariam você em dúvida se deveria colocar ou não essa empresa na sua carteira. Primeiro de tudo, a dependência da influência governamental. Lembre-se, tudo que envolve governo envolve também interesses pessoais, já que são as pessoas que fazem os governos de 4 em 4 anos. Só que a gente não pode deixar de perceber também duas características: a volatilidade do petróleo, com as guerras que podem acontecer no Oriente Médio, com também fatos que já ocorreram recentemente, por exemplo, no Irã, afetam primordialmente o preço do petróleo e assim a lucratividade e a distribuição de dividendos, que pode ser alterada a qualquer momento. Porque se uma empresa ela tem o seu lucro diminuído ao longo do tempo, não faz sentido ela te pagar altos dividendos. Isso vai fazer com que o valor da ação caia ao longo do tempo e ela não tenha consistência para manter o pagamento aos seus acionistas. Trouxe também aqui para você duas empresas que a gente vai comparar com a Petrobras. A primeira é a
Prio 3 e a segunda é a REC V3. Duas empresas com perfis isolados que a gente vai comparar no mesmo setor de petróleo e gás. Com base nessa tabela aqui, a gente pode perceber que a PTR4 ainda ganha primordialmente no dividend yield e no valor de ROI. Só que quando a gente pensa nos riscos associados dessa ação, a gente não pode esquecer que a Prio 3 tem cada vez mais pensado em crescimento, enquanto a REC V3 é uma ação que busca principalmente o balanceamento entre crescimento e pagamento de dividendos. Claro que essas duas ações merecem um tratamento isolado e uma análise isolada. Se você quer, comenta aqui embaixo. Mas também, se o seu foco é pagamento de dividendos e é somente isso que te importa, com uma viseira de cavalo na sua frente, no seu olhar, que eu sempre costumo dizer, não é a melhor base de escolha, sem problema, vai lá e compra PTR4. Mas lembre-se, diversificar a sua carteira não somente no mesmo setor, mas com outros setores, faz com que você fique mais protegido e tenha mais segurança. Ah, e calma aí, deixa eu fazer uma pausa. Se você quer sair do automático e aprender a investir com segurança nas suas decisões, sabendo o que você está fazendo, aprendendo o básico e colocando em prática, além de ter a sua primeira carteira montada e no próximo mês já receber dividendos, o link do meu curso está aqui embaixo, tá bom? Vai lá que eu quero te ajudar a ter as melhores escolhas baseadas na bolsa e na renda fixa. E por fim, vamos responder aquela pergunta. Vale a pena ter PTR4 na sua carteira? É uma ação forte, com alta lucratividade no seu histórico. Só que a gente não pode parar de pensar nas partes que envolvem. A gente não pode parar de pensar nas partes que envolvem a depreciação atrelada a essa ação. Posso dizer por mim, eu tenho PTR4 na minha carteira, continuo investindo nela para diminuir o meu valor de preço médio, mas eu vou te dizer, ela não é a única na minha carteira. Eu diversifico para assim eu poder ter mais segurança e continuar tendo dividendos todos os meses na minha conta. Basicamente, o que é que eu posso te responder? Se você está ciente dos riscos atrelados a ter somente PTR4 na sua carteira, vai lá, sem problema, coloca. Mas se você entende como funciona uma carteira de investimentos, como você pode se proteger, como você pode multiplicar o seu dinheiro, fica muito mais fácil. São questões que, posso te falar, a maioria das pessoas tem receio, mas elas não sabem como fazer e acabam recorrendo a dicas de segundos e terceiros. É necessário que você tenha conhecimento e crítica para saber lidar com as suas principais dúvidas, porque conhecimento é poder. Ninguém te tira disso. E quando a gente necessita, é o que faz a diferença entre aquele que segue a manada e toma decisões próprias e sabe administrar seus riscos conscientemente. Valeu, galera, e até a próxima.